Tá, agora. Olá, boa noite, tudo bem? Pois é, meus amigos, a gente está tendo aqui o privilégio de bater um papo com um baita artista, amigo nosso. Eu quero agradecer antes ao Carlito, que o Carlito foi a pessoa que intermediou. Falou assim, não, Pantaleão, você tem que conversar com a Amarildo. Eu sou Pantaleão, sou sociólogo, pesquisador, petroleiro, e estou candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro, número 50884. E a nossa ideia desses bate-papo é a gente nos instrumentalizar, né, de ferramentas para o nosso mandato. Então, a gente já teve vários debates aqui sobre saneamento básico, meio ambiente, né, cultura popular, né, sobre a dívida pública do Estado, sobre educação, e hoje a gente vai bater um papo sobre cultura com Amarildo Silva. Amarildo Silva é um músico, compositor, tem um canal no YouTube, que inclusive tem lá o seu programa Os Domingos Autorais, não é isso, Amarildo? Exatamente. Faz Domingos parte do Autorais. grupo Cambada Mineira. São todos artistas de primeira qualidade. Amarildo, eu vou relatar brevemente, porque é uma confusão no senso comum, na memória popular, do que é cultura. Muitas pessoas acham que cultura é algo que só existe lá, erudita, né? Aquela cultura erudita, e o restante que a gente produz não é cultura. Isso. Gente, é tudo um complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes, os hábitos e a capacidade que o homem tem de adquirir como um membro da sociedade. Ou seja, o conhecimento é tudo aquilo que o homem produz. Conhecimento é tudo. A sociedade, ela produz a cultura e o Estado tem outro papel, que é de estabelecer mecanismo de preservação e incentivo cultural. E aí, Amarildo, vamos falar para você um dado aqui muito triste. Em 2010, o Fundo Nacional da Cultura investiu algo em torno de 345 milhões. Você sabe que o atual governo, até agora, ele investiu menos de R$ 1 milhão? Olha que diferença, hein? É muita E diferença. né, em plena pandemia, parece que a nossa elite governamental, em todas as esferas, federal, municipal, estadual, eles não têm preocupação com a cultura. Eles não sabem que a cultura ela é a melhor arma que nós dispomos para combater, por exemplo, graves problemas socioeconômicos no país. Porque a cultura ela interfere, inclusive, na autoestima das pessoas. Ela, surpreendentemente, ela atribui valor, identidade, disciplina e a motivação para mudar muitas coisas. A cultura ela proporciona um prazer. E esse prazer, ele faz o ser, o fazer e o pertencer. Ele tira pessoas da criminalidade, da droga e de várias formas da prostituição. Então, a cultura ela tem um papel importantíssimo na construção da sociedade. E aí, nessa pandemia, a gente está vendo aí um número imenso de artistas, de pintores, de músicos e compositores como você, de artistas teatral, artistas cênicos de um modo geral, sem qualquer auxílio. Você, por exemplo, você fazia quantos shows antes da pandemia e quantos você faz hoje? Pô, muitos, cara. A gente fazia assim, toda semana, é uma média assim, de uns 12 shows por mês que a gente fazia, né? E hoje a gente não faz há uns. Desde março a gente não faz show nenhum. Tem muitos artistas que agora estão usando as lives e coloca uma live solidária aí, coloca uma conta, pede uma contribuição, e as pessoas estão
chegam junto, mas não é a mesma coisa de um show, né, Ah, é. estabelecido como a gente tinha antes, tal. É um quebra-galho, vamos dizer assim, né? Mais ou menos isso. Mas é vergonhoso nessa situação que a gente ficou, né? Inclusive o atual prefeito, ele disse que, por exemplo, a favela não produz cultura. Absurdo isso, né? A elite não considera a cultura como valor, né? E, e eles trabalham o tempo todo, inclusive, contra a cultura, né? Porque a cultura, se você tem um processo cultural disseminado na base da sociedade, estimulado pelo poder público para ir para as escolas, desde as primeiras formações e tudo mais, você vai ter Uhum. um cidadão mais consciente e mais crítico com relação a tudo, né? É isso aí. Quer dizer, Para a elite, isso é eu, histórico. Para a elite não interessa a cultura, né? A cultura, inclusive, se você for pegar a história do samba, né? Que é uma tradição no Rio de Janeiro, por exemplo. O samba, até início do século passado, era considerado uma transgressão social, né? Era meio que criminoso. Os sambistas eram perseguidos. Então, assim, isso se estabelece por outros aspectos da cultura também, né? Então, a cultura hoje, se você for pegar governo por governo, a maioria deles, o setor de cultura é o que tem menos verba em qualquer desses governos, o que tem menos verba. É, e você não tem, assim, uma perspectiva de que esse processo cultural ele seja horizontalizado como um processo de formação de uma sociedade. Aí você tem, assim, um nicho de alguns grandes artistas que, para eles, para a elite, esses são a cultura. Infelizmente é isso, né? para você ter ideia, a importância que a atual gestão carioca deu à cultura. Ele acabou com a Secretaria de Cultura e fundiu a Secretaria de Cultura, assim como a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Educação. Mas O desprezo é tão grande, que todos os investimentos que. E tem uma coisa, e há embutido também na atual política municipal um preconceito muito grande, como você falou, que até início, né, do século passado, né, 1920, 1930, o samba era uma contravenção penal. faz é. Olha que É uma absurdo, era uma contravenção. contravenção penal. É um Né? negócio, de doido, né? E o A Madame, samba, de samba, né? Lembra da Bossa Nova? Madame não gosta de samba. Era um retrato. E a atual gestão, por exemplo, o jongo que tinha ali na Rocinha, no Campinho, em Madureira, não teve mais ah, verba. O Museu dos Pretos Novos, ele não destinou mais verbas. O próprio Carnaval, nós tivemos problemas seríssimos, né? E todos uhum, eles eram investimentos de fundo de culturas de origem de matrizes afro. é. E a gente tem um agravante nessa situação aqui do Rio de Janeiro, porque além de ser um governo que representa essa elite, que não quer ver o crescimento da sociedade enquanto um formato de liberdade, mas também a gente tem essa mistura da religião, né, dessa coisa neopentecostal colocada, né, em que isso aí também é mais um elemento de perseguição à cultura popular e à cultura, né, real da cidade, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, é um dos estados em que tem uma das culturas mais importantes do nosso país, o samba, o choro, e, enfim, e outros elementos da cultura popular que é vendido não é vendido é visto pelo mundo todo como um dos pontos centrais da cultura brasileira, e isso está se perdendo por causa de um descaso que o governo tem e também por um radicalismo pentecostal que esse governo do município tem, meio parecido com o nacional também, né? No Exatamente. aspecto de, no aspecto de vamos dizer assim, não permitir que a cultura se
se pronuncie, né, que ela se estabeleça. E isso é um quadro muito grave para a gente. A gente está falando da pandemia, mas sem a pandemia já era um caos a cultura do nosso país, frente a esses governos que estão aí, que são governos anticultura, né? A pandemia só veio agravar mais a situação. Eu não sei se você sabe, mas aqui na região de Guaratiba, que é a quinta maior região da cidade do Rio de Janeiro, nós não tínhamos nenhum tipo de equipamento, né? A Dani está falando aqui, ó, vamos resgatar o poder, não podemos continuar permitindo a perpetuação dessa gente que não nos representa. Sem dúvida, Dani. Essa é a nossa função, né? Não sei se você sabe, mas aqui é a quinta maior região da cidade do Rio de Janeiro e não tinha um equipamento público para a cultura. E eu sou o responsável em conseguir trazer para a região. E foi uma luta muito intensa. Semana passada eu estive em frente, que é a Arena Cultural do Chacrinha. Né? Poxa, muito interessante, né? Mas sendo gerido por uma empresa que tem vínculos religiosos, inclusive do prefeito, né? E as atividades ali, o prédio parece que é um prédio recém-novo, mas está com aspecto de velho, descascando, tiraram o nome do plano, que é o Chacrinha. A situação em si, a gente não consegue um espaço para a gente poder fazer uma atividade. Então, é muito complicado isso. Nós temos um espaço que é muito interessante aqui na região, é um espaço que está se imergindo agora, né? Que é a Arca Voadora, né? E é um espaço muito legal, muito interessante. Agora, nós precisamos, Amarildo, a meu ver, são de políticas públicas, de incentivo. Sim, com certeza. A verdade é essa. A gente não tem políticas públicas para incentivo. Eu acho que, por exemplo, que parte do royalties do petróleo ele poderia ser destinado exclusivamente para investimento na cultura popular, dito dos amadores, não dos grandes artistas, porque eles têm uma capacidade de captação de recursos muito maior, e é óbvio, né, pela coisa que eles têm, pela monstruosidade artística, né, que eles têm, digamos assim, né? Mas a gente precisa que os novos tenham espaço. E esse espaço dos novos tem que ser subsidiado. E o nosso problema no Nordeste é a criação de público. A gente tem uma população intensa, mas ela ainda não tem essa característica do acesso à cultura diante até das dificuldades de vida que ela tem. Então a gente precisa ver uma política pública voltada para os subúrbios, para a Zona Oeste especificamente, para a gente ter esse incentivo. Mas com certeza, e é esse o debate que tem que estar rolando. Eu já fiz algumas lives, já participei de alguns debates com pessoas que são candidatos. Aqui na região de Friburgo, que eu frequento muito também, aqui Lumiar, São Pedro da Serra, tem um candidato até do PSOL, que é o Cláudio Damião, que tem um projeto. A gente fez até ele fez uma reunião com o pessoal aqui de Lumiar e São Pedro no domingo passado. E a gente debateu uma proposta bacana, assim, tá? Que o debate é sempre o mesmo, né? O artista não precisa de ser... A gente não quer que o poder público nos dê dinheiro, a gente quer que o poder público nos dê trabalho, nos dê possibilidade de trabalhar, né? O artista quer ter possibilidade de trabalhar. E infelizmente, a gente não tem. E o mínimo que tem é cortado, né? Então, assim, esse é o debate que a gente quer fazer agora. A gente tem que trabalhar candidaturas que possam ter compromisso com esse projeto de o poder público, sim, apresentar propostas de subsidiamento, de subsidiar a cultura popular, e principalmente a cultura popular de base. Assim, nada contra os grandes artistas, mas eles precisam menos do que nós, assim, de quem está começando. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a Lei Rouanet. A Lei Rouanet,
eu já aprovei uns 4 ou 5 projetos na Lei Rouanet. Eu não conseguia captar um centavo. Por quê? Porque os empresários não vão querer investir, porque a lei prevê o seguinte: eles investem e tem um retorno de propaganda, de marketing. Eles vão investir no grande, vão investir na Ivete Sangalo. Então tem que ter um outro projeto que não tem que ter essa contrapartida, e que o poder público, sim, através de licitações, lógico, de editais, que os artistas participam, tem que ter a peneira, tem que ter, mas que um artista, ele sendo aprovado, ele tenha uma verba para ele desenvolver projeto do teatro, da música, de outros elementos da cultura popular, das congadas. Aqui no Janeiro, se você for pegar o interior do Rio, tem muito trabalho de folia de reis, de congadas, e de outros elementos da cultura popular, e que ele sobrevive na garra, assim. A comunidade se desenrola, entendeu? Mas assim, sem apoio nenhum do poder público. O Rodrigo, ele colocou aqui, né, a importância, né, da criação de novos atores, né? Ele tem um grupo de teatro, o Ceadrac. A Rosângela está colocando aqui para a gente, né, que a cultura e a educação, eles são um instrumento para dialogar e questionar seus direitos. Por isso, tem esse projeto de sucateamento. Sem dúvida, né, o empobrecimento da cultura e da educação é um projeto, de fato. Quando eu digo, quando você falou da Folia de Reis, eu estava aqui esperando para comentar isso. De cada R$1, quando eu falo no subsidiar, para deixar claro para os nossos ouvintes aqui e as pessoas que estão nos assistindo, a Fundação Getúlio Vargas, ela fez um levantamento e provou que de cada R$1 investido, tem um retorno de R$13, meu amigo. Então, é um absurdo, não tem lógica científica, inclusive, né, do não investimento na cultura, porque a cultura, ela traz economia, ela atrai o turismo, cria empregos, né, desenvolve a gastronomia local. Então, tem uma série de nuances ali na sua margem que se desenvolve. Então, a gente pode, por exemplo, fazer festivais para enaltecer, por exemplo, a data de aniversário dos bairros de nossa região. Exatamente. A gente pode fazer festivais, pequenos festivais, de comemorações de datas importantes na nossa região. Isso. Né, Dia do Zumbi dos Palmares, né, a luta pelo direito do voto, porque você está resgatando questões históricas e mais do que isso, né, aniversário do Pixinguinha, aniversário do Cartola, né, aniversário da criação, o primeiro samba que existiu no Brasil. Né? Então, quer dizer, tudo isso é possível fazer, mas como a Rosângela disse, né, há um projeto para que isso não aconteça, porque a cultura, ela é ferramenta de construção de cidadania. Então, a gente precisa, de fato, né, colocar isso. E esses projetos, Amarildo, não tem jeito, né? A gente só vai conseguir mesmo quando a gente tiver gente no nosso legislativo, no nosso executivo, que tenha, não é vocação, mas tenha respeito pela cultura popular. Eu tenho uma grande amiga, que ela é candidata a prefeita, que é a Renata Souza. A Renata Souza, ela é uma pessoa que tem uma origem na favela, é mulher, é negra, e uma das coisas que ela mais discutiu com a gente lá é o seguinte: olha, a gente precisa desenvolver a questão cultural na cidade do Rio de Janeiro, porque a cultura vai ser um dos maiores mecanismos, né, de riqueza da nossa gente e de nossa cidade. Então, são essas nuances, essas divisões que a gente precisa apoiar e ter. O folclore, né? A gente perdeu aqui na cidade do Rio de Janeiro a Folia de Reis. Perdeu. Não é isso, a gente não vê mais. Eu era criança, eu lembro, né, do palhaço fazendo aquelas coisas todas, né? Aquelas rimas dele.
a gente perdeu tudo isso. É verdade. A gente tem aqui na Zona Oeste, para você ter ideia, né, a gente pode criar um corredor cultural só da Zona Oeste, com marcos históricos, tombamentos, né, preservados ainda, e nem isso eles querem fazer, porque não há interesse de fato nisso. Eu tenho uma amiga que mora lá em Ilha de Guaratiba, ela é uma artista, né, cantora, a família toda deles são músicos, né? E durante a pandemia, meu amigo, ela perdeu a renda total. Ela não teve renda nenhuma. E não conseguiu investimento, projeto, porque a Lei Rouanet, ela foi alterada pelo atual governo. O que antes as empresas podiam investir até no valor teto de 60 milhões, hoje está apenas, agora de 1 milhão apenas. Esse governo, principalmente, ele era totalmente anticultura, né? Anticultura, anti-ciência, ele é contra o conhecimento, enfim. Cada vez mais. E aí, sim, a cultura, né, dentro dessa visão ideológica que a gente tem hoje no país, a nível nacional, a cultura ela é muito perseguida, porque a cultura é aquilo que a gente falou no começo, ela é um elemento de libertação, né? E quando você tem um governo que ele é ditatorial, que é autocrático, o primeiro ponto de ataque é a cultura. Não, por exemplo, minimamente a gente tinha o Ministério da Cultura, né? Nos governos passados do Lula, depois da Dilma, tinha o Ministério da Cultura. Teve um marco até que Gilberto Gil, quando era ministro da Cultura, Isso. Teve um boom assim de... A gente pensou, pô, ganhamos um pouquinho. O orçamento ainda era o menor de todos os ministérios, continuou sendo o menor, mas aí já tinha um propagandismo maior dentro desse projeto. E hoje, a gente não tem... ele foi transformado em secretaria, né? E uma secretaria que... Pô, Deus me livre, né? Assim, é difícil até falar, né? Então, assim, a cultura, ela é um alvo de ataque desse projeto, né? Desse projeto neofascista que, infelizmente, está se espalhando pelo mundo afora. Não é só no Brasil, mas tem em outros países também. É inimaginável, né? A gente vivermos em um país, nas dimensões territoriais que nós temos, uma formação de um povo, né? Extremamente miscigenado, com uma cultura riquíssima, né? Nós estamos mais do que nós estamos num processo civilizatório, a verdade é essa. O Brasil é um processo civilizatório. Né? O Brasil é reconhecido lá fora, sempre foi, por sua cultura, por sua música, por sua dança, por nossa gente, e a gente está hoje do jeito que estamos. As pessoas têm vergonha de falar que é brasileiro em determinados locais do mundo. Com certeza. O que parte do mundo vê não somos nós, mas é quem nos governa. E eles questionam, caramba, como vocês conseguiram colocar esse tipo de gente para comandar a vida de vocês? Então, exatamente. Vergonha, né? Eu trabalho no setor de petróleo e eu lido muito com pessoas de outros países, né? Principalmente parte da Ásia e da Europa Ocidental. Rapaz, o que eles encarnam em mim, o que eles... Nossa, eu até saio da rodinha quando eles estão lá, eu nem passo perto, porque eles me avacalham como se eu fosse culpado. O Brasil virou chacota no mundo, cara, entendeu? É uma pena, porque, assim, a nossa música, principalmente, ela é muito respeitada mundo afora, mundo afora. A bossa nova, o samba e a MPB, no geral, assim, os grandes nomes da MPB, né? Correu o mundo, né? É uma música muito respeitada, o país era muito respeitado e hoje virou chacota, realmente virou chacota. Mas a gente tem uma oportunidade, né? Eu costumo falar para as pessoas que não podemos desanimar. Eu acho que a gente tem que
seguir adiante, fazer o nosso papel como você faz. A gente tem uma oportunidade para mudar. Eu falo para as pessoas, a minha esposa sempre brinca comigo, né? Eu falo para elas o seguinte: olha, se o bolo está solando, né, a gente tem que mudar os ingredientes desse bolo. Ah, sim. A cidade do Rio de Janeiro não está funcionando, e a gente sabe que não está, a gente tem que mudar os ingredientes que fazem a política no Brasil, no Rio de Janeiro. Com certeza. Então, eu tenho, né, uma convicção muito grande, por exemplo, de que eu teria um papel muito fundamental e muito importante na Câmara dos Vereadores com a minha eleição. E eu torço muito também para que a população pare com a hipocrisia de, por exemplo, achar que o Eduardo Paes foi um bom gestor, ele roubou, mas eu vou votar nele. Gente, como que eu vou eleger uma pessoa que eu sei que roubou, que está envolvido com armações de maracutaia? Não justifica. O processo eleitoral, ele não pode ser visto como uma corrida de cavalo, como um jockey, onde a gente vai apostar de fato naquele que vai ganhar. O processo eleitoral não é assim. A gente tem que votar nas ideias, na ética, naquele que tem princípio. Não apenas nesse que as mídias dizem que está lá em cima. Porque votar por votar, só em quem vai ganhar, ele não vai resolver, a gente vai continuar na mesma situação. Mas então, é uma pena porque no Brasil isso acontece já há muito tempo, né? Assim, as pessoas querem, às vezes, assim, tem dois candidatos, tem um que é muito bom, mas está lá atrás, e tem um outro muito picareta lá na frente. Ela prefere porque ela não quer perder, mas assim, tem que ensinar para o povo o que é ganhar e o que é perder. Você está me entendendo? Porque assim, ela pensa assim, eu vou ganhar naquele. Na verdade, ela está perdendo naquele, porque aquele vai chegar lá e vai fazer tudo ao contrário do que seja a necessidade dessa pessoa, da sociedade, da população, né? E assim as elites vão se perpetuando no poder. Mas isso aí é um discurso, é uma narrativa que a elite brasileira constrói durante muitos anos, durante várias e várias décadas, e vem impondo isso no consciente, no inconsciente coletivo da população, para que, na verdade, eles possam se perpetuar. E na contramão disso é você fazer o oposto, ter as candidaturas que vão lutar contra esse processo, né? Assim, dizer claramente o seguinte: ó, a população ou a sociedade precisa disso aqui. Com isso, a gente educação, investimento em educação, investimento na educação básica. A educação básica brasileira hoje está um caos, né? E é através da educação básica que você vai ampliando a possibilidade de cidadania das pessoas, né, do conjunto da população. E porque quando você chega no ensino médio, você já tem uma formação lá anterior, já dizendo para você o que é isso. Tá? Então, assim, eu acho que a cultura ela está interligada ao processo educacional também, entendeu? Sem dúvida. Totalmente interligado. E isso aí é o seguinte: só um governo popular pode ter um projeto de rompimento com isso. Só um governo popular. Nenhum governo ligado às elites vão fazer qualquer sinal de abertura e de possibilidade de um crescimento na área educacional e automaticamente na área cultural. Eu penso dessa maneira. Para você ter ideia, olha só para a gente ter uma ideia, né? Existe uma lei federal que determina, né, o investimento nas aulas inclusivas para as crianças especiais, né, em situações especiais. Eles não cumprem nem a lei, eles não cumprem nem aquilo que é obrigado por lei. Exatamente. Então, né, para você ter ideia. Então, o ensino, na sua maioria, as escolas não estão equipadas para atender uma criança em situação especial, né? Seja superdotada ou um outro problema. Não tem, eles não têm essa preocupação. A saúde, que tem um artigo 29 que eles obrigam a investimento, por exemplo, de 20% na área de saúde,
eles não investem. 25, eles não investem. Então, tanto que ano passado, não sei se você recorda, né? Nós estávamos fazendo aí campanha para montarmos cesta básica para dar para os profissionais de saúde, porque não tinham nem como comer. Exatamente. Aí você... aqui no Rio, a nossa cidade hoje, muito pelo contrário, com essa criação das OS dentro do sistema de saúde, eles estão... o poder público se exime de ter qualquer tipo de investimento no setor de saúde, né? E essas OS são todas ligadas à iniciativa privada, e, enfim, a privatização do sistema de saúde né, da população. A gente estava falando de saúde, nessa pandemia, por exemplo, um setor que está totalmente na linha de frente do combate à pandemia e sem condições nenhuma de fazer esse enfrentamento, que é o setor de saúde, os enfermeiros, os médicos, né? Todos os profissionais que trabalham nos hospitais, nos postos de saúde, nas clínicas. Essas pessoas deveriam hoje estar tendo um apoio imenso do governo, porque eles estão na linha de frente dessa pandemia. Muito pelo contrário, eles estão sem salário, ganhando mal, sem equipamento necessário para trabalhar, inclusive equipamento para proteger a sua própria vida com relação à contaminação do vírus, né? E para você ver o seguinte, o descaso que os governos têm com relação à população no conjunto, né? Parece que a gente tem um governo que eles governam para o grupinho deles, né? Para 1% da elite que comanda o resto todo. E os outros podem morrer. Até porque é o seguinte, nós estamos batendo hoje 150 mil mortos com essa pandemia, e para se falar com o governo federal, o governo municipal do Rio, de São Paulo, para eles está tudo bem, tem que voltar a economia, morreu mais um, eles ficam comemorando o seguinte, não, essa semana diminuiu de 1.000 para 800, bate palma, olha, vê só, diminuiu de 1.000 para 800 o número de mortes com a pandemia. Então, assim, acho que a gente está num momento da civilizatório muito ruim, cara, muito ruim, entendeu? E eu acho, assim, que as pessoas que têm clareza de propostas que vão de encontro, que vão de combater esse tipo de coisa, de obscurantismo, o momento é esse agora da eleição, né, colocar e tentar ir mudando isso, né? A gente não... Eu acho que a gente tem uma tarefa muito grande para ser feita, né? De fato, como você está colocando aí. Agora, a gente precisa mesmo que a população faça uma autorreflexão, uma autocrítica. Porque o resultado de tudo isso que está aí é um pouco culpa nossa, da população. E os vereadores que estão aí, eles são cúmplices das ações da gestão atual. Então, quando as pessoas eles precisam perceber que aquilo que eu conversei, estava falando antes aqui contigo, não dá, a gente não, hoje a tecnologia ela permite que a gente saiba quem é quem, minimamente. Não é? Eu não votarei em um candidato que eu sei que o cara roubou, que apoiou o cara que roubou, o cara que não tem, não só apenas roubou, mas que ele não tem preocupação com a coisa pública, né? E o maior bem que nós temos na cidade, que é a nossa população. Eu vou apoiar um cara que, por exemplo, que quando construiu a Transoeste aqui, eu tive que organizar uma carreata e brigar com ele na justiça para construir os retornos para Pedro de Guaratiba, para Cinco Maria e Magarça. Porque no início não teve. A gente andava 17 quilômetros para um lado, mais 20 para o outro, para poder ter acesso aos bairros. E ele dizia que não ia fazer. Foi uma luta, meu amigo. Isso aí. A população, para eles, na verdade, é um grande estorvo. A gente só serve na hora do voto. Depois disso, para a gente conseguir alguma coisa, rapaz, é um sufoco, é uma luta. E a gente não tem um representante
nem mesmo no Poder Legislativo, que conheça a nossa região. Nós temos alguns representantes, de fato, lá que são verdadeiros lutadores. São 7 deles. Né? Nós temos o Renato Cinco, nós temos o Tarcísio, né? São pessoas que lutam, de fato, exercem a função. Mas a gente precisa nossa, próxima gente, que conhece a região aqui, engrossar aquele caldo lá. A gente precisa tem que engrossar o caldo, tem que engrossar o caldo. Eu vejo a luta do Renato. O Renato é meu amigo. Pois é. Eu gosto muito da luta dele, é um cara muito guerreiro. Mas, assim, aquela coisa, 5 dentro de 50 é uma desproporcionalidade, é uma desproporção muito grande. Assim. A gente tem que aumentar o número de pessoas no parlamento comprometido com as causas populares. Né? E a gente só vai fazer isso com os partidos que estejam dentro desse campo da esquerda. Eu estava vendo aqui a participação no chat aí do Rodrigo Castro. O Rodrigo, ele é diretor do teatro aí de Campo Grande, né? Isso, é. Eu fiz, quando eu estava lançando o meu último álbum, eu acho que tem mais ou menos uns 2 anos, eu ganhei um edital do governo do estado e eu fiz, eu acho que eu fiz 2 ou 3 shows nesse teatro aí que ele dirige, fiz também em Marechal Hermes, no outro teatro de lá, eu esqueci o nome agora, que é Armando Gonzaga. Né? Mas assim, aquele negócio, você ganha o edital, mas o governo, assim, você ganha e você vai fazer, mas você vai fazer com as suas possibilidades, né? Não tem uma estrutura de divulgação, né? E você, enfim, o Rodrigo sabe disso, ele é um guerreiro. Eu vi lá o processo que ele faz lá, um trabalho maravilhoso, mas com certeza lutando contra a maré. Lutando contra a maré. Por isso que a gente Eu acho assim, esse setor, esses teatros que já estão todos prontos lá, teatros lindos, bonitos pra caramba, sucateados. Um governo popular tem que investir nesses teatros, nas lonas culturais. Tem várias lonas culturais espalhadas pelo Rio de Janeiro afora, e que hoje elas estão sucateadas, né, por esses governos aí que vêm nos últimos anos dirigindo a cidade. E se a gente ampliar, Mário, nós temos vários pontos culturais. Muito, exatamente. E aí, né? Poxa, eles fazem apresentação de capoeira, fazem apresentação de música, fazem apresentação de dança nas pracinhas públicas, sem apoio de ninguém, rapaz. Exatamente. Né? Tudo isso poderia estar integrado dentro da escola. A escola poderia ser, né, um ponto cultural para apresentação. Exatamente, exatamente. Por que não? Né? E aí você faz o quê? Você tira essa garotada toda da mão do tráfico. Você tira essa garotada toda da mão da prostituição infantil. Então, a cultura, ela tem um papel muito importante. E, de fato, eu só vislumbro, né, essas possibilidades, esses anseios nossos dentro de um mandato popular. Eu também, sim, eu acho que com certeza. Nenhum outro governo de alinhamento de direita, ele vai ter essa preocupação. Eles até falam o seguinte, olha, como esse cara falou agora, tem muito tempo, favela não produz cultura, não. Onde já se viu isso, rapaz? Exatamente. Eles acham que não produz. Eles acham que não produz, é verdade. É a visão que eles têm, né? A visão elitista, né? É a visão da elite. E eles não valorizam, né? Eles não valorizam os nossos cantores. A gente anda, rapaz, os barzinhos, né? Quando a gente não estava na pandemia, a gente encontra cada personalidade, cada voz. Você fala, caramba. Muita coisa. No barzinho, aí o cara tá lá cantando, uma tranquila. A gente precisa criar vários festivais na nossa região de cunho popular para incentivar essa gente. Exatamente. Isso é um projeto que eu apoio total. Assim. Porque o artista, né? Quando você vê quantas pessoas foram para a música porque se inspiraram em outros. Sim, sim. Né? E o Rio de Janeiro, cara, é impressionante. Se a gente for em cada rua do Rio,
Você vai encontrar um músico, você vai encontrar um pintor, você vai encontrar um percussionista, você vai encontrar um violonista. É gente para tudo que é lado. Isso tudo é cultura. A gente precisa, em Cuba, em cada casinha que você vai, você encontra lá, cara, tem um escritor. Ah, você vive de quê? Não, eu faço livro e eu vivo disso. Mas como? Não, eu vendo lá fora, eu mando, ele encaminho para a Europa, para a África, para a Ásia. A gente tem que ter isso aqui, a gente tem tudo isso aqui, mas não tem incentivo. Porque aqui, o que falou antes aqui, né? A cultura e a educação, há um projeto, né, de dominação da nossa elite para que a gente não desenvolva nessas áreas. Porque ela, como você falou, são as maiores ferramentas que a sociedade tem para a sua transformação. Exatamente, exatamente. Porque, assim, a arte, a cultura, ela tem assim, um elemento de tocar as pessoas coletivamente. A cultura permite uma apreciação coletiva, e essa apreciação ela vai se juntando, ela vai se solidarizando, e você pode, através da arte, você desenvolver um projeto popular e coletivo. Entendeu? Eu acho que só assim você vai poder ter a possibilidade de transformação da sociedade definitivamente, né? E a arte, por que ela é sempre atacada? Né? Por que ela é sempre atacada, sempre menosprezada? É exatamente porque os governantes que há séculos governam esse país, todos eles ligados à elite, eles não querem permitir que a cultura se desenvolva, porque eles sabem o perigo que é para eles a cultura se desenvolver. Nós temos que ter a visão oposta, nós temos que batalhar para o desenvolvimento, o estabelecimento e o crescimento da cultura popular, porque a cultura popular é que vai ser um elemento e um terreno fértil para a construção dos projetos populares, tanto a nível de parlamento como a nível de governos centrais, né? E eu acho que tem que ter esse investimento na cultura popular como um elemento coletivo de transformação dessa sociedade, de embate com essa visão arcaica e patrimonialista da elite brasileira. Né? Eu penso dessa maneira. A cultura ela traz um conhecimento e uma riqueza sem igual. Isso a gente não tem. Não tem eu, particularmente, não tenho que questionar sobre essa sua fala. Eu acho que é exatamente isso. Mas eu não vejo outra saída. Eu acho que a gente tem que juntar força para a gente ter pessoas que estejam imbuídas com as nossas causas. Isso, com certeza. Maria, mas eu já... Desculpa, já estamos chegando no final. É que o tempo passa rápido, né? Eu só queria pontuar um negócio que eu acho importante nessa conversa nossa, cara. Nessa pandemia agora, a gente viu o setor cultural, que eu acho que o setor cultural foi do setor da classe trabalhadora, de todos os segmentos, foi a que mais sofreu. Porque nós fomos os primeiros a ser atingidos, a parar de trabalhar, e seremos os últimos a voltar a trabalhar. Isso é um ponto. No setor que já tipo, 95% já é precarizado, porque você tem 5% de uma elite de artistas que estão bem, né? E você tem o resto que batalha o dia a dia para ganhar o seu pão, o seu alimento de cada dia, para sustentar a sua família e sobreviver com a tua profissão, com a sua dignidade. Essas pessoas estão hoje jogadas ao léu. Jogadas ao léu. Tem muito artista passando fome, cara. Muito. Muito artista passando fome. Eu não estou falando só de músico, não. Artista plástico, o pessoal de teatro, das artes cênicas e tudo mais, todos esses setores estão passando uma dificuldade muito grande. E uma coisa que eu vou falar para você, no parlamento, eu tenho observado muito isso, você não tem um parlamentar que tenha o projeto da cultura como a sua bandeira. Para você ter ideia, quem criou uma lei que veio a beneficiar um pouco essa classe agora nesse sofrimento nosso, que foi a lei do Aldir Blanc, essa lei veio de uma
de uma deputada que é médica, Andira Fegali. É médica. É. Aqui no Rio de Janeiro, está me entendendo? Aqui no Rio de Janeiro, eu sempre falei para os meus pares aqui de artistas de música, eu falei, gente, olha só, nós temos que lutar para ter alguém da nossa classe ligada ao campo popular que possa estar lá dentro brigando por nós, brigando pelas nossas ideias, para que a gente possa ter mais possibilidade de trabalho e de dignidade de trabalho. Entendeu? Não adianta você ir votar num cara que vai dizer que vai defender a cultura, mas que seja do PFL, do PMDB, dos partidos ligados às elites, você está jogando teu voto fora, né? Mas nós temos que ter alguém do campo popular lá dentro. Numa época como essa agora, se a gente tivesse dentro do parlamento um conjunto de parlamentares que estivesse sabendo do nosso sofrimento e que sofresse com a gente as agruras que a gente está sofrendo agora, eu te garanto que a gente teria uma luta lá dentro muito mais ampla do que a gente teve até agora, né? Poderia estar organizando a classe para poder buscar saídas, e que nós não temos. A nossa classe é uma classe muito, muito desunida, muito dispersa também, né? Enfim, Para você ter ideia, Mário, do PSOL aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, quando começou a pandemia, apresentou um projeto de renda chamado Renda Carioca. Uhum. A lei determina que, em caso de emergência, o Poder Executivo Municipal ele poderia suspender o pagamento da sua dívida pública e esse dinheiro iria para as pessoas e receberiam em torno de R$ 1.200. Você sabe que a maioria dos vereadores votou contra? É, claro. Eles não estão nem aí para isso. As pessoas precisam entender, né? E é por essa linha, por essa atuação, que eu me coloco a candidata a vereador. Então, Marildo, eu gostaria, de fato, aqui, agradecer imensamente essa sua gentileza em bater esse papo comigo, tá? Eu torço para que essa conversa ela não fique apenas aqui, né? Eu torço que a gente consiga essa conversa, inclusive após a minha eleição, e eu estou à disposição para a gente elaborar, discutir, inclusive, propostas e projetos, tá bom? Eu quero estender esse abraço aqui ao Carlito, a Rosângela, a Silvia. O Carlito é um grande amigo. O Carlito é um grande amigo, grande cara. Eu conheci o Carlito há uns 2 anos atrás, num show que eu fui fazer no Teatro Rival, aqui no Rio, e ele é amigo de um amigo comum, né, nosso, o Marco Tavares, que é aí de Campo Grande também. E, pô, é uma figuraça, assim, a gente já virou amigo, né? Trocamos Facebook, aquela coisa toda. Mas eu queria te falar de uma outra situação, antes, só rapidinho, eu sei que você está precisando terminar. Tem um vereador em São Paulo, meu amigo, que é o Toninho Vespoli. Toninho Vespoli. Ele é vereador do PSOL na Câmara de São Paulo. Ele é professor de matemática. Mas ele é um cara mais ligadaço à cultura de São Paulo, assim, a cultura de base mesmo, entendeu? Ele organiza, ele tem um projeto lá que chama os Embaixadores do Toninho, que é de levar a cultura nos bairros populares e tudo mais. E ele criou um projeto na pandemia que chamava Sarau do Toninho, onde cada domingo, às 19 horas, os artistas de São Paulo e de qualquer outro lugar. Eu participei 3 vezes no sarau dele. Ele participa, é passado um chapéu virtual que depois distribui para a galera. E ali você, no canal dele, você divulgava também a sua rede social, a possibilidade de contratação de show e tudo mais. Assim, você vê só, uma coisa simples, né, mas que é muito difícil as pessoas, você ver um parlamentar fazendo. Ele fez, assim, eu fiquei muito amigo dele, porque eu achei fantástica a iniciativa dele, e acho que está rolando ainda esse projeto dele. Sarau do Toninho. Ele é de São Paulo, da Câmara de Vereadores de São Paulo. Se eu não tivesse em São Paulo, eu votaria nele. A gente está numa briga, né? O Boulos possivelmente vai para o segundo turno, porque está crescendo. O Boulos é Erundina. Tomara. Então, eu quero muito agradecer você, tá?
como eu disse, como me colocar sempre à disposição. Peço aos meus amigos que estejam assistindo aqui que pensem de fato na hora do voto. Eu acho que o voto é algo importantíssimo, mas que não devemos votar por votar. Eu acho que a gente tem que seguir um histórico, tem que pesquisar. E eu tenho uma história de luta, desde a minha infância, da minha adolescência, e tem muitas realizações que a gente trouxe para a cidade do Rio de Janeiro através de luta. E eu não acredito em iluminados. Eu acho que a gente só consegue construir tudo se estivermos juntos, imbuídos de um bem comum, que é a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Portanto, eu sou candidato a vereador, sou sociólogo, pesquisador, sou Alexandre Pantaleão, número 50884, e a nossa candidata a prefeita é Renata Souza, número 50, e o nosso vice é o coronel Ibis Pereira. Um grande abraço a todos, muito obrigado, Amarildo, e até o próximo Domingos Autorais no YouTube. Então, amanhã, quero aproveitar aqui a audiência do seu canal para convidar. Amanhã, às 19 horas, às 18 horas, eu vou estar fazendo no meu canal do YouTube, que é Amarildo Silva Música, o meu projeto, que é Domingos Autorais, e eu canto as músicas que eu faço, que eu componho com meus parceiros, eu conto as histórias, falo poesia, é um trabalho bacana e vale a pena vocês conferirem. Obrigado, hein? Um grande abraço, Alexandre. Obrigado. Um abraço para você. Sucesso na campanha. Vamos junto. Quero te ver lá, quero te ver lá. Valeu. Um abraço.